www.graçaeapostolado.com.br. Entre e receba a graça por Marcos Gomes. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, igreja eleita, abençoada, sem mancha, sem mácula, predestinada, escolhida por Deus para reinar em vida desde antes da fundação do mundo. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Pode se assentar, por favor. Muito maravilhoso. Toda quarta-feira o culto começa às 7 horas, tá? Nós temos um período de oração e de intercessão. E então, nada mais é que um preparatório, né, para a ministração da palavra. Porque em Atos 6,4 diz, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, os dois andam juntos, né? A oração e a palavra. Diga comigo, a oração e a palavra andam juntos. Você sabe que, na verdade, a palavra é o Espírito Santo, né? Então diga, a oração e o Espírito andam juntos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, Abba Pai, por essa palavra. Que Deus te revele como me revelou. Que Deus te dê entendimento como me deu. Que Deus te faça entender como me fez entender. Lucas capítulo 15. Lucas 15. Uma palavra muito maravilhosa. Que você deve ter esse perfeito entendimento na sua vida. Já achou Lucas 15? Então coloque a sua mão na palavra em Lucas 15, feche os olhos. Diga, Senhor, para a tua glória, eu recebo o entendimento da sua palavra. Através do apostolado que eu vou receber agora. Amém. Lucas 15, verso 11. Lucas 15, 11. Jesus continuou, dizendo, certo homem tinha 2 filhos. Sempre quando tem dois caminhos, 2 palavras, 2 portas, é porque vai ter uma comparação. Amém, abençoado? Sempre quando tiver dois filhos, 2 homens, 2 mulheres, 2 caminhos, é porque vai ter uma comparação. Lucas 15, 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, ou seja, o mais ingênuo, o menos experiente, né? Mais moço, menos experiência. O novato. O mais moço deles disse ao pai. E ao longo da história você vai ver quão grande falta de experiência de vida esse homem teve. Pela atitude que ele tomou, você vai ver que quem não tem experiência de vida toma uma atitude dessa. Por outro lado, quem tem experiência de vida não toma uma atitude dessa nunca, né? Aqui é uma parábola, e toda parábola é uma comparação. Esses 2 filhos, na verdade, são 2 filhos de Deus, 2 crentes, 2 pessoas na igreja. Traduzindo é isso. 2 tipos de pessoas na igreja. O pai é Deus. Vamos ver o que está falando aqui, ó. Lucas 15, 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Do nada. Nisso aqui eu já vejo inexperiência. Quem está entendendo? Do nada. Como é que o seu filho chega no Senhor, do nada, e o Senhor nem morreu ainda. Porque o filho, ele é herdeiro de uma herança. Qual é a herança? Tudo que o pai tem. Mas ele só tem direito a essa herança depois que o pai morrer. Tanto é verdade que o Novo Testamento só passou a ter validade depois que Jesus morreu.
Hebreus 9 diz isso, que o testamento só ia ter validade depois que o testador tivesse morrido, que era Jesus. Então o Novo Testamento hoje tem validade. Por quê? Porque Jesus já morreu, então tem validade. Jesus é o Pai, se ele morreu, eu tenho uma herança. Por isso que Paulo disse em Romanos 8:17, que nós somos filhos e herdeiros de Deus. Porque o Pai já morreu. Se o Pai morreu, nós temos direito à herança. Tudo que é dele agora é nosso. Quem recebe essa palavra? Sinta o gosto do Espírito Santo. Diga, tudo que é de Deus agora é meu. Diga, porque eu sou o filho e herdeiro de Deus. Quem recebe essa palavra? Estou te mostrando que tem lógica ser chamado de herdeiro de Deus. As pessoas nas igrejas da lei, eles não sabem o que é ser herdeiro. Eles pensam que vão herdar quando morrer e vir para o céu. Mas a herança não é lá, a herança é aqui, né? A herança, porque Paulo disse em Romanos 5:17 que os que recebem a abundância da graça reinarão em vida. Paulo não disse reinarão em morte, reinarão no céu. Romanos 5:17, reinarão em vida. E só rei que pode reinar. Logo vocês são reis, vão reinar em vida. Quem recebe essa palavra? Abba, Pai. Glória a Deus pela sua vida. Lucas 15:12, o mais moço, do nada, não teve briga, não teve nada. Aliás, presta atenção no que Deus vai falar hoje. Muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes é assim que acontece aqui na igreja. Não tem briga, ninguém expulsa a pessoa, ninguém faz nada. Quem já está entendendo o que eu estou falando? Do nada, Cido. Olha aqui, ó. Verso 12, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Eu acho engraçado essa palavra aqui. Quando eu digo engraçado, eu digo tremenda, maravilhosa, por quê? Olha a frieza do pai, alô, olha a frieza do pai. E o pai repartiu os bens entre os dois. Ué, entre os dois? Foi um que pediu a parte. O outro estava quieto. 2 filhos, o mais moço, verso 12, o mais moço. Ora, se tem o mais moço, logo tem o mais velho. Hoje o Espírito Santo quer esmiuçar essa palavra de Lucas 15. Quem recebe? Quer deixar bem explicadinho. Se tem o mais moço, aqui no contexto vai ter que ter o mais velho. São 2, vai ter que aparecer o mais velho. O mais velho sem saber de nada. Eu consigo entender por fé. O Espírito Santo me faz entrar na Bíblia. O mais velho sem saber de nada, trabalhando no dia a dia. De repente, quando chega em casa, o pai fala assim, olha meu filho, essa aqui é a sua parte. Ah, mas pai, eu não pedi, não sabia de nada. Não, filho, sabe o que aconteceu? Hoje de manhã o mais novo veio aqui e pediu a parte dele. Então, eu tinha 10, tive que dar 5 para cada, teve que repartir. Olha lá, verso 12. E o pai repartiu os bens entre os dois. Aí o mais velho falou, não, tá bom pai, mas o senhor sabe que eu não pedi, né? Estou submisso à tua direção, à tua vontade, né? Debaixo da hierarquia paternal. Verso 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, olha ele de novo aqui, ó. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, verso 12, primeiro ele pediu, né? Dá-me a parte que me pertence. O pai pegou e deu. Verso 13, passou alguns dias, ele pegou, ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Se ele fosse um pouquinho esperto, tivesse um pouquinho de sabedoria, ele teria ficado pertinho do pai, né? Vou pegar minha parte e vou ficar aqui na mesma vila, né? Porque se der problema eu já volto rapidinho, né? Quem está entendendo? Não. Partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens. E como se não bastasse desperdiçar, vivendo dissolutamente. Ou seja, libertino. Orgia, balada e festa. E era isso que tinha. Verso 14. Tendo ele, o que aconteceu com ele? Aliás, aqui é o que vai acontecer com qualquer um que fizer isso. 14. Tendo ele gastado tudo. Nossa, mas no verso 12, ele pediu a parte dos bens, plural, ó, a parte dos bens. Verso 12, ó. Pai,
dá-me a parte dos bens que me pertencem. 13, ele partiu, foi para uma terra longínqua. 13, desperdiçou, gastou, viveu dissolutamente. 14, tendo ele gastado tudo, mas parece que é uma zica mesmo. Foi só acabar o dinheiro, o que aconteceu? Houve naquela terra uma grande fome. Alô, olhem para mim. Cuidado com as atitudes erradas que você possa tomar, porque, como se não bastasse tomar uma atitude errada, ainda pode piorar. Cuidado com as atitudes erradas que você venha a tomar. Falar precipitadamente, agir precipitadamente, falar não precipitadamente, falar sim precipitadamente, olha Saul, hein? Saul foi precipitadamente e tomou uma atitude errada. Cuidado, porque o Saul tomou uma atitude e depois piorou a vida dele. Ele perdeu o ministério. Cuidado com a atitude que você possa tomar, porque pode piorar a situação. Olha aqui na Bíblia, ó. 12, me dá meus bens. 13, foi para bem longe, gastou tudo. 14, veio uma grande fome e começou a padecer necessidade. Traduzindo, gastou tudo em chiclete e em doce, gastou com mulherada, em orgia. Quando fala dissolutamente, olha aqui, ó, o verso 13, a última linha, vivendo dissolutamente, ou seja, de um modo libertino, libertinagem. Dá um sinal quem está entendendo. Diga, esse era o filho mais moço. Diga, inexperiente. Quem está entendendo? Então, o Espírito Santo me faz entender, e quer que você entenda, que atitudes assim, só pessoas inexperientes que tomam. Esse ano eu estou completando 20 anos de ministério. Eu não posso tomar uma atitude dessa. Mas não é porque eu tenho 20 anos. Eu tenho pessoas aqui que têm 16 anos em graça, 10 anos em graça, 5 anos em graça, 3 anos em graça, 2 anos, 1 ano, 1 mês. Não precisa, 1 mês em graça é um bebê, mas não precisa tomar uma atitude drástica. Você tem um apóstolo, você tem um profeta, você tem um pastor, você tem um evangelista e um mestre na palavra. Ou seja, vocês aqui na igreja, no ministério, e você que me assiste pela internet, você tem o nosso site, tem o meu e-mail, o meu contato, vocês têm tudo para não errar na vida. Abre um parênteses. Quem são as pessoas sujeitas a errar na vida? O ímpio, quem não lê a Bíblia, quem não congrega, quem não conhece a verdade, quem não tem um apóstolo, quem não tem um profeta. Então, essas são pessoas que são sujeitas a errar na vida. Quem está entendendo? Vocês não precisam entrar na fila para se sujeitar a errar. Por consequência, sofrer e ter sofrimento. Não há nenhuma lógica, salvo se for a carne soberba e orgulhosa, é o único motivo. Mas não há nenhuma lógica em um crente em graça sofrer por dar cabeçada na vida. Dar cabeçada para quê se você tem um apóstolo? Dar cabeçada para quê se você tem um profeta que tem revelação? Ele consulta Deus face a face, igual Moisés, igual Davi. Vai dar cabeçada para quê? Quem recebe essa palavra? Então, me permita falar como seu amigo. Amigo, hein? Você tem tudo para acertar. Você não tem motivo para errar. Só se essa carne, sabe essa carne, que Paulo diz, não deis lugar a essa carne, só se essa carne, por soberba, e Salomão disse que a soberba precede a ruína, o buraco, Salomão falou em Provérbios. A soberba, ela precede a ruína, ou seja, primeiro a pessoa é soberba, depois ela cai. Quem está entendendo? Logo, todo soberbo vai cair. Ou hoje, ou amanhã, ou daqui um mês, daqui um ano vai cair. 10 anos, não sei o que. Ele vai cair, por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. Então, abençoados, olha o amor que está em mim, para que eu te diga essa palavra. E quando eu digo o amor que está em mim, está em Deus, porque Deus está em mim. Vocês não têm o mínimo motivo para errar. Ah, porque eu quero casar, e eu não sei com quem eu caso. Mas você tem um profeta, consulta o profeta. Você tem um apóstolo.
É porque eu preciso viajar, eu estou pensando em mudar de país, e eu não sei se é certo ou se é errado. Mas você tem um profeta, você tem um apóstolo, você tem um mestre. Eu vendi meu carro, vendi minha casa, eu vou lá para o Japão. Mas calma, abençoado. Você tem um profeta, você não precisa errar. Quem recebe essa palavra? Diga, eu não preciso errar. Pensa nisso, abençoado. Porque se você errar, vai trazer o quê? Sofrimento. Se você errar na vida, vai te trazer o quê? É ou não é verdade o que eu estou falando? Dá um sinal se não é verdade. Alô, da onde que vem o sofrimento? Do nada? A pessoa vai dormir em paz e acorda sofrendo? Não, não é assim. Alô, escreva no seu caderno. O sofrimento é consequência de atitudes erradas. O que eu falei? Se não toma atitude errada, vai haver sofrimento, abençoado. Me fala como? Se vai haver sofrimento? Alô, se Deus é por você, se tem anjos em seu favor, se você, Hebreus 12, já chegou aos muitos milhares de anos, está sofrendo para quê, abençoado? Eu estou te provando por A mais B que o sofrimento não é do nada. O sofrimento é uma consequência de atitudes. Só levanta a mão quem está entendendo o que eu estou falando. Está entendendo mesmo o que eu estou falando? Você não tem motivo de sofrer. Ah, mas apóstolo, mas eu não sou apóstolo. Mas você tem um apóstolo. Ah, mas eu não sou profeta, eu não consigo ver como você vê. Mas você tem um profeta, você não é, mas você tem. Você não é apóstolo, mas você tem um apóstolo. Ah, mas eu não sou mestre na palavra, eu nem conheço como você. Você não conhece, mas eu conheço. É só perguntar, e de graça. De graça, Mateus 10:8. De graça eu recebi, de graça eu vou te dar. De graça. Logo, isso me faz entender que a pessoa que sofre por não consultar o profeta, que sofre por não consultar o pastor, que sofre por não consultar o apóstolo, só pode ser por soberba e orgulho. Tipo o filho mais moço. 2 filhos. Um estava trabalhando todo dia, trabalhando certinho, tudo bonitinho, submisso à hierarquia do pai. A hierarquia é assim, ó, pai, filho. Pai, filho, é a hierarquia. Então, o certo é o filho estar debaixo da hierarquia do pai. Amém, abençoado? Fazendo sempre a vontade do pai. Então, o pai vai se agradar do filho e vai dar tudo de bom e do melhor para o filho. Até Jesus falou, qual de vós que sendo maus, se o filho pedir pão, vai dar uma serpente? Se pedir ovo, vai dar uma pedra? Ninguém faz isso. Se o filho pedir pão, você vai dar o quê? Você vai dar um pão. Ele vai colocar logo um presunto, um peito de peru. O pai faz isso. Ou seja, se o filho é obediente ao pai, submisso ao pai, que dá orgulho ao pai, o filho vai ser muito grandemente abençoado pelo pai sem pedir. Não precisa nem orar. O pai tem prazer e orgulho de dar para o filho. Eu estou falando de Deus, tá? Lucas 15:14. É um problema alô? Dentro da igreja tem 2 tipos de filhos. Diga, o mais moço e o mais velho. E quando diz mais velho, nem sempre é mais velho na carne. Não tem nada a ver com mais velho na carne. Porque eu já tive aqui na igreja pessoas mais velhas que eu na carne, que tomaram atitude de mais moço. E eu mais moço na carne, e nunca tomei tais atitudes absurdas, insensatas. Nunca tomei. Então dentro da igreja tem 2 tipos de filhos. O mais moço e o mais velho. Ou seja, o imaturo, o inexperiente e o maduro. O experiente. Que não dá cabeçada. Que não erra. Gálatas 6:7, não erreis. Esse texto me foi revelado. Quando as pessoas estão debaixo da lei, das igrejas da lei, eles ficam jogando a culpa no diabo. É que o diabo, eles erram e jogam a culpa no diabo. Ah, você matou? É que o diabo. Você roubou? Ah, é que o diabo. Você cometeu um estupro? Não, é que o diabo. As pessoas erram e jogam a culpa no diabo. E então um dia, em graça, Deus me revelou. Gálatas 6:7. Não erreis. Ponto. Falei, pera um pouquinho. Então quer dizer, esse negócio de acertar ou errar,
está em nosso poder, está em nosso domínio. Senão ele não falava não erreis. Consegue me entender? Vamos deixar claro. Por que Paulo disse não erreis? Diga, porque eu tenho o domínio de errar ou não. Diga, eu posso errar ou não. Gálatas 6:5, cada um leva o seu próprio fardo. Gálatas 6:7, não erreis. Ou seja, você tem o domínio de errar ou não. Logo, você não pode jogar a culpa em ninguém. Porque está escrito não erreis. Ah, mas e se eu errar? Errou, ou seja, plantou, colheu. É a consequência do verso 7. Gálatas 6:7, não erreis, ponto. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. O que planta na sua carne, da carne colherá corrupção. Ou seja, quem erra é a carne, mas a carne é sua, então foi você que errou. A carne é sua, quem que errou? Foi o João que errou? Você chama Mário, o outro chama João, você erra e ele... Não, se você errou, é você que errou. Diga, eu sou responsável pelas minhas atitudes. Ou certas ou erradas. Só quem está entendendo. Alô, quem que é o responsável? É Deus? Então você enche a cara, fica bêbado e se embriaga, e com o carro cheio de família, e bate, capota e morre. A culpa de quem que é? Ah, estava predestinado a morrer. Estava abençoado? Claro que não. Então elimina Deus. Você bebeu, embriagou, o carro cheio de pessoas da família, bate o carro, morre. Ah, mas o diabo é fogo, hein? É o diabo abençoado? Não, então só sobrou um. Na Bíblia só tem 3 personagens: Deus, o diabo e o homem. O mal não provém de Deus. Deus não quer o seu mal. Você acha que Deus vai fazer o carro capotar para todo mundo morrer? No que Deus vai ser glorificado se isso acontecer? Em nada. Então Deus não quer o seu mal. Tira um. O diabo. O diabo foi aniquilado. Hebreus 2,14. Quando Jesus morreu na cruz, aniquilou o diabo. Tira o diabo também. Só sobrou o homem, sobrou a sua carne. Por isso que Paulo disse, não erreis. Diga, porque eu é que sou o responsável pelas minhas atitudes. Diga, não é ninguém. Diga, sou eu que sou o responsável pelas minhas atitudes. Ou certas, ou erradas. É dura essa palavra, mas é pura verdade. Quem está entendendo? Quando você entende, isso te faz dizer assim, nossa, apóstolo, quer dizer então que eu tenho que prestar mais atenção na minha vida. É claro, é. Claro que tem pessoas na sua vida. Então, chega uma pessoa na sua casa lá. Bom dia. Olha, a senhora quer comprar esse vaso aqui, ó? Tem um vaso aqui de flor. Ah, quanto que é um vaso? 8 mil reais. Um vasinho de argila, 8 mil reais? Ah, não, pode pagar em cheque. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, não, pode dar em cheque. Aí você vai lá assinar um cheque de 8 mil reais num vasinho de argila. A culpa é de Deus? A culpa é do diabo? Não, a culpa de quem que é? Sua, que pagou 8 mil reais num vasinho de argila que não vale mais que 5, 10, 15 reais. Então a culpa não é de ninguém. E não adianta você jogar a culpa na pessoa. Ah, mas ele mentiu para mim, ele me enganou, ele me iludiu. Não adianta fazer igual Adão fez. Adão, você comeu do fruto, ele pegou e jogou na Eva. Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Um foi passando para o outro. Aí Deus falou, Eva, você comeu do fruto? Ah, Senhor, a serpente me enganou. Um jogando para o outro. Quem está entendendo? Não adianta você jogar a culpa. Se a pessoa te chavecou, se mentiu, se te enrolou, não adianta. Um vaso de argila não vale 8 mil reais. Se você pagou em dinheiro, em dólar, em cheque, cartão, se lascou. Você errou. É, mas eu não podia perder esse dinheiro. Perdeu, irmão, já era, o cara sumiu. Tem o endereço dele? Não, tem telefone? Não. Que empresa? Não sei. Ele estava passando aqui, ah, então perdeu, acabou, já era. Quem errou foi você. Só quem está entendendo, levante a mão. Diga bem forte, eu é quem sou o responsável pelas minhas atitudes. Deixa eu te ensinar uma coisa que o Espírito Santo me ensinou há muitos anos. Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo vai impedir ele de fazer uma coisa errada. Quanto custa o vasinho de argila?
Ah, 5, 10 reais. O cara está vendendo por 4.000 reais. Você está louco? O Espírito Santo não vai te pedir não, abençoado. O dinheiro é seu, o cheque é seu, o cartão é seu. Ele não vai falar nada. Só quem está entendendo? Se você beber demasiadamente, se embriagar e sair com o carro, com a família dentro do carro e capotar e morrer, o Espírito Santo não vai te proibir de nada, ele não vai te impedir não, abençoado. Só levanta a mão quem está entendendo o que eu estou falando. Diga, eu é quem sou o responsável pelas minhas atitudes. Me dá um sinal quem está entendendo mesmo, se Deus está falando com você. Se você acertar, glória a Deus pela sua vida. Se você errar, vai ter que colher o que você plantou. Mas que lei que é essa? A lei de um Deus que é justo. Porque ele não pode ser culpado de uma coisa que ele não fez, visto que ele é. Lá fora no mundo, as pessoas, as guerras, também Deus. Espera um pouquinho. Deus não faz bomba nuclear, Deus não inventou revólver, Deus não fez metralhadora, Deus não fez tanque de guerra. O que Deus tem a ver com a guerra? Mas a guerra está aí. Se Deus existisse mesmo, Deus pode parar de falar besteira. Quem faz a guerra é o próprio homem. Deus não tem nada a ver com a guerra. Só levante a mão quem está entendendo. O orgulho, a soberba, a ganância, o domínio de poder é que causa a guerra. A carne tem nada a ver com Deus. Mas os homens lá fora falam o quê? Se Deus existisse mesmo, olha quanta guerra aí, pessoas morrendo. Pera um pouquinho. As pessoas estão morrendo por quê? Bala perdida. Bala perdida, quem que inventou o revólver? Foi Deus que inventou o revólver? Não, quem foi? O homem. Mais uma vez, diga eu. É quem sou. O responsável. Pelas minhas atitudes. Depois que eu entendi isso, aí sim eu comecei minha vida do zero, com responsabilidade, e assumi minha posição diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens. Aí eu passei a reinar em vida. Não, aqui vai errar. Não, se eu pisar aqui, eu vou plantar e depois eu que vou me lascar, meu. Não, eu estou fora. Mas se você não for, eu vou perder a amizade. Bom, então já perdeu a amizade, porque se eu for, eu vou colher depois, então eu estou fora. Eu estou fora. Quem está entendendo? Depois que eu entendi que o Espírito Santo me deixou claro isso aí. Por que eu estou explicando essas coisas? Porque na igreja existem dois tipos de filhos. O mais moço e o mais velho. O que significa mais moço? O inexperiente. E às vezes o cara eu sou eu. Ele é inexperiente e ainda é forgado ainda, é soberbão, orgulhoso, achando que é o dono da cocada preta. E é esse que se lasca. É esse que quebra a cara. Achando que não precisa de igreja, não precisa ler a Bíblia mais, não precisa mais orar. Que pastor o quê? Vou falar com o pastor dos meus problemas. Então, quem está entendendo? Esse é o filho mais moço, que ele acha que ele não precisa de ninguém. Quem está entendendo? Lucas 15, versículo 14. Tendo-lhe gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer. Padecer significa sofrer necessidades. Lucas 15, 15. Então, como o negócio ficou feio, né, já não estava passando fome já. 15. Ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Porque ele chegou lá, a Bíblia não explica detalhes, né? Quando diz que ele mandou, quer dizer que ele foi lá, tudo bem, senhor, tudo bem. O senhor não tem um bico para mim fazer? Mas o que é? Você sabe fazer o quê? Não sei fazer nada. Eu sou filho de pai rico, meu pai é rico pra caramba, meu pai tem ouro, prata, mas cadê seu pai? Meu pai está longe. O que você está fazendo aqui? Sabe o que é? Eu fui uma burrada na minha vida. Pô, peguei, pedi meu pai dar meus bens, aí eu peguei e vim para essa terra aqui e gastei, né? Fui ali naquelas quebradas, e mulherada, e orgia, e balada, acabei com tudo. Agora eu tô aqui, você não tem onde morar? Não. Mas meu pai é rico, meu pai tem fazenda, tem gado. E você? Eu tô aqui passando necessidade. Quem está entendendo? Mas o que você quer?
Não, ó, o senhor não tem um bico para mim fazer aí? O que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada, eu sou filho de pai rico. Lá eu não fazia nada, meu pai é rico. Eu só reinava lá. E o que você foi embora? Mas você é burro mesmo, hein, meu? Você saiu da igreja? Você não tinha lá anjos em seu favor? Pastor orava por você, ministração. Você saiu por quê? Você sabe que não tem um porquê, meu? As pessoas são assim. Mas alguém te fez algum mal? O seu pai te expulsou? Não. Seu irmão mais velho? Não. Mas quem? Não, ninguém. Por que você saiu? Você sabe que eu não sei porque que eu saí, meu? Pô, eu estava tão bem lá, meu. Não tem casos assim? Tem ou não tem? Bom, o que você quer? O que eu posso te dar no quê? O senhor não tem uma calçada para me varrer, um quintal para me limpar? Olha, o negócio é o seguinte, ó. Quer cuidar dos meus porcos? Eu não aguento mais. Os porcos são fedidos pra caramba. O que tem é isso aí. É pegar ou largar. Mas quanto o senhor me pagar? Não vou pagar nada. Mas vou comer o quê? Não, o pessoal aqui da fazenda, eles juntam um resto de comida. Então, sempre no resto de comida tem uma linguiça, uma carne, um pedaço de ovo. Sempre sobra. Comida limpinha, né? Você comer no resto, mano. É limpinho, mas é resto, né? Todo mundo almoça na fazenda, aquele batalhão de... Todo mundo almoça. Aí sempre sobra. Aí a gente pega para, né, dar para os porcos. É isso que eu vou comer? É. A consciência. Estava quieto lá na igreja, hein? Estava quieto lá, né? O que eu fui sair, né? Bom, vou fazer o quê? Eu não vou voltar para aquela igreja nunca. Eu voltar, não volto. Eu morro, mas não volto. Será que é você que está me assistindo? Eu voltar? Eu morro, mas não volto. Será que é você? Aí o homem pegou, bom, não tenho, eu vou lá, eu estou morrendo de fome. Eu acredito que ele não foi 3 vezes. Eu acho que ele não foi 3. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Verso 15. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Dá um pedacinho, sai daqui, rapaz. Pedacinho o quê? Me dá um pedacinho aqui, pedacinho o quê? Vai trabalhar. Que situação que o pessoal está passando, né? Sujeitar isso, né? Olha lá, 16, ó. Ninguém lhe dava nada. 17. Então caindo em si. Que eu estou fazendo aqui, meu? Filho de pai rico, no chiqueiro, no porco, um fedor danado, uma caatinga, azedo, comida estragada, eu disputando comida com porco, e sendo filho de pai rico. Quem está entendendo? Não tem pessoas que estão assim? Tem ou não tem? Pessoas que estão sofrendo? Disputando com os ímpios. Os porcos são os ímpios. Pessoas disputando com os ímpios para sobreviver na terra. Quando está escrito, Romanos 5,17, se você receber a abundância da graça, você vai reinar em vida. Olha como que é simples. Não, a pessoa não quer isso. Rejeita tudo isso. Sai da igreja. Aí chega a disputar emprego com o ímpio. Ele chega a disputar o dia a dia com os ímpios. Macumbeiro, feiticeiro, pessoas que jogam sujo, que mentem, que trapaçam. Sendo que ele tem uma vida aqui de rei, de príncipe, de rainha. 17. Então, caindo em si, disse para si mesmo: quantos trabalhadores do meu pai, trabalhadores, e ele é filho. O que ele é? Filho. E ele disse, 17, quantos trabalhadores de meu pai têm o quê? Abundância. O trabalhador, hein? O trabalhador pode, hora do almoço, pode comer até não querer mais. Não é assim na fazenda? Como que é na fazenda? Eu já fui na fazenda várias vezes. Na fazenda? Vamos comer milho. Não é igual na rua. Me dá uma espiga de milho. Não é uma, não. Você come até não querer mais. Vamos chupar manga. Chupa manga até não querer mais. Vamos chupar laranja até não querer. Mandioca. Arranca mandioca. Na fazenda é assim. Não é assim na fazenda? 17. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Fala a verdade, eu sou burro demais, né, meu? Era o que ele estava falando. O que ele estava falando isso aqui.
pastor lá reinando em vida, cada dia melhor, e eu aqui me lascando, ó. Cada essa soberba do caramba aí, viu, meu? Esse orgulho maldito, ó. Tava quieto lá, ó. Fez eu sair da igreja. Mas por que você saiu? Te trataram mal? Não. Te xingaram? Não. Você sabe que não tem um motivo? Você sabe que eu não sei por que eu saí da igreja? Lucas 15, 18. Aqui começa a clarear. Porque todo problema, tem caneta aí? Todo problema, eu estudei tanto, eu tenho 30 e poucas Bíblias, eu estudei tanto esse assunto, que eu cheguei na conclusão. Todo o problema da atitude errada é devido às fortalezas na mente. Vai lá, faz isso. Não vai mais lá não. Faz o seguinte, vai lá e fala. As fortalezas aqui, ó. Dá um sinal quem está entendendo. Conclusão é essa. Conclusão é essa, abençoado. O problema da atitude errada é as fortalezas. O que são fortalezas? São pensamentos vis que aparecem na mente. Pensamentos errados. Vai lá e mata. Vai lá e dá um soco. Vai lá e dá um... vai lá e xinga. Vai lá e dá um... Isso aí é fortaleza. Alô? Antes de você fazer, vem o pensamento. Esse pensamento, segundo a Bíblia, é chamado de fortaleza. Quem está entendendo? Mas a Bíblia tem remédio para isso. Paulo já nos ensinou a destruir as... Ou seja, mais um motivo para você não errar. Olha a chance que Deus te deu quando te criou. Antes de você errar, ou seja, antes de tomar uma atitude errada em ação ou falando, antes de tudo você primeiro pensa. Dá um sinal quem está entendendo. Lucas 15, 18. Levantar-me-ei. Ele não tinha se levantado ainda. Ele falou que ele ia fazer isso. Levantar-me-ei e irei, verbo no futuro, eu irei ter com meu pai. Aqui ele está pensando, tá? Isso aqui é um pensamento. Esse pensamento é bom. Esse pensamento aqui, ele não tinha ido ainda, ele está só pensando. 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei. Ele está só pensando. Quando eu chegar lá eu vou falar: Pai, pequei contra o céu, provando que o pai é Deus. Não falei que o pai era Deus? Olha lá. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aí ele já está reconhecendo a burrada que ele fez. Então eu posso falar glória a Deus pela vida dele. Amém, abençoado? Eu já posso falar glória a Deus, porque olha aqui, 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Já estava debaixo de condenação, né? Faze-me como um dos teus trabalhadores. Quer dizer, ele já estava se rebaixando. Mas ele queria o quê? Voltar. Já não é um bom sinal? É um bom sinal, né? Você que está pensando em voltar para a igreja, você que está pensando em vir congregar, já é um bom sinal. Se está pensando, já é um bom sinal. Quem pode falar glória a Deus? Então já está com um bom pensamento na mente. Verso 20, aí ele tomou atitude. Lucas 15, 20. Então, como o sofrimento, olhem para mim agora. Como o sofrimento é consequência de atitudes erradas, digo, o sofrimento, nada mais é que, diga comigo assim, o sofrimento nada mais é que consequência de atitudes erradas. Isso ficou claro para você? Como o sofrimento nada mais é que consequência de atitude errada, então a paz... Porque você acha que a paz vai vir do nada? Se você está trocando tiro com bandido, trocando tiro com polícia, indo na boca de fumo, pegar droga de madrugada e correndo risco, quer dizer, você vai ter paz como? Quem está entendendo? Como o sofrimento é consequência de atitude errada, a paz, o reinar em vida, também é consequência de uma atitude certa.
Ninguém vai ter paz do nada, andando errado. Como que uma pessoa andando errado vai ter paz? Tem como? Fazendo coisa errada vai ter paz como? Vai dormir em paz e viver em paz. Como que ele vai viver? Eu vivo em paz. Porque não tem as atitudes erradas em minha vida. Então eu vivo em paz. Glória a Deus. 20. Lucas 15, 20. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Primeira atitude, levantando-se. Se levantou. Segunda atitude, e ele foi. Estou pensando em ir na igreja. É uma boa atitude. Levanta-se e venha para a igreja no horário do culto. É assim, ó. Lucas 15, 20. Levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava de longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Ou seja, aí o coração já estava quebrantado já, né? Já não era mais aquele soberbão, que não precisa de ninguém, dá meus bens aqui que eu vou embora e vou fazer o que eu quiser. Mas estava diferente, olha lá. Verso 20. Moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Está vendo? Verso 21. O filho lhe disse, olha lá, tudo que ele tinha pensado, ele colocou agora em ação. Verso 21. Pai, agora ele vai citar o verso 18, ó. No verso 21, ele vai citar o que ele tinha pensado em fazer no verso 18. 21, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Alô? Olhem para mim. Tudo começou, a vida estava quieta, uma maravilha. Tudo começou porque o pai expulsou o filho de casa. Amém? Não. O pai abandonou o filho? O pai maltratou o filho? Não. Tudo começou por uma atitude errada do filho mais moço. Errada por quê? De pedir os seus bens antes do pai morrer. Não existe pedir herança abençoada antes do pai morrer, não existe isso aí. Tudo começou errado aí. Foi para uma terra bem longe, começou a gastar e bagunçar, e balada, e droga, acabou com tudo. Começou a sofrer, claro que vai sofrer. Não tem dinheiro que não acaba. Não tem valor que não acabe. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quintilhão, um dia acaba. Não tem dinheiro que nunca acaba. Como o filho tomou uma atitude errada, agora vê se você me entende a revelação. Isso é tremendo, essa revelação. Provavelmente não foi fácil para o pai. Nunca é fácil para o pai. Você pensa que é fácil para o pai quando vê o filho pegar e dá meus bens e vai embora. Isso quebra com o pai, isso acaba com o pai. Que é pai, o pai ama. Mas o pai, é aí que está o mistério. O pai ficou quieto. Está me entendendo? Isso quebra o coração do pai. E vira e mexe, o pai fica encontrando com os filhos na rua. Isso dói muito, você nem imagina como que o pai sofre de encontrar o filho na rua. O pai passando, o filho passando, às vezes encontra. Isso machuca muito, dói. Tudo começou assim. Mas o pai, isso é um mistério, o pai tem um poder divino de ficar frio, sofrendo sozinho lá dentro, fica frio. Dá meus bens aí. O filho pegou e foi embora. O pai quieto. Tó, filho, sua parte é essa aqui. Não é fácil falar isso. Me dá aqui. Pegou e foi embora. Como o filho teve uma atitude para com o pai de voltar, agora é a vez do pai, né? Verso 22, Lucas 15, 22. Então o pai também tem que ter uma atitude para com o filho. Se o filho voltar. Quem crê na Bíblia? Eu sei que não é qualquer um que entende o que eu vou falar. Tem pessoas que pensam que o pai tem que ficar rastejando por atrás do filho. Isso não existe na Bíblia. Isso aí. Eu nunca li isso na Bíblia. O pai sofre pra caramba, hein? Fica sonhando sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Sonhando todo dia com o filho. O pai tem que ficar sonhando, porque o pai ama o filho não sai do coração. O filho não sai do coração, mas nem... Aí o pai
Lucas 15, 22. Mas o pai disse aos seus servos: ô meu filho divino, trazei depressa a melhor. Fala a verdade, né? Esse pai tem que ser de Deus mesmo, né? Hã? Não, um pai ímpio não faz isso, né? Vai dar a melhor? Eu vou dar uma surra nesse filho quando ele chegar aqui. Não é assim? O pai carnal não faz isso? Vou quebrar a cara desse moleque para ele aprender a ser gente. Eu sabia que ele ia dar cabeçada. Eu sabia que ele ia errar. Eu sabia que ele ia vir com o rabinho no meio das pernas. Quando ele chegar, eu vou dar uma surra nele que ele nunca mais... Está vendo o que é ser pastor? Só levanta a mão quem está entendendo. Está vendo o que é ser pastor? 22. Mas o pai disse: trazei depressa a melhor túnica. O pai já esqueceu tudo. As cabeçadas do filho, a soberba, o orgulho. O pai passa por cima. Sabe por quê? O pai viu o filho morto. O pai passa por cima de um monte de coisa, porque mais vale ver o filho vivo. É verdade. É verdade que os filhos erram pra caramba, faz um monte de coisa errada, dá cabeçada na vida, soberba, orgulho, carne. É verdade que o filho faz isso. Mas vamos traduzir? Lá no fundo, o que o pai quer ver é o filho vivo. Quem recebe essa revelação? 22. Traga a melhor túnica e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel. Ou seja, de hoje em diante, eu e meu filho e eu, nós vamos ter uma aliança. Porque meu filho agora está se convertendo. Ele se arrependeu. Eu vou voltar, vou falar para o meu pai, vou voltar para a igreja, eu me arrependo. Opa, então está havendo uma conversão. Está havendo um mover do Espírito Santo dentro da pessoa. Quem está entendendo? É essa que é a obra de Deus. Quem que vocês querem que... Vocês pensam que Deus quer quem na igreja? Qualquer tipo de pessoa? Não. Deus quer na sua igreja filhos convertidos. Não tem outra explicação. Não tem outro motivo de haver igreja. Mas o bêbado não pode vir para a igreja? Convertendo-se, pode. Mas o drogado, o viciado, a prostituta, o traficante, o assassino não pode vir para a igreja? Convertendo-se, pode. Convertendo-se, pode. Claro que pode e deve. Amém, abençoados? Quem consegue entender? O que Deus quer são filhos convertidos. Olha lá, ó. Ponde-lhe um anel na mão, 22, e sandálias nos pés, porque agora ele vai andar direito. Sandálias nos pés. Para que é sandália? Para você? Andar. Andar como? Direito. Entendeu a revelação? 23. Olha o pai falando: trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramo-nos, pois este meu filho, não são todos, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Que maravilha, aquela festa. Meu filho voltou, meu filho voltou, meu filho voltou. Olha ele lá como que ele está bonito. Olha, demos um banho nele, roupa nova, aliança, anel, sandália. Que maravilha, meu filho voltou. Glória a Deus. Aquela festa, aquela alegria. Sabe aquela festa? Pegou aquela festa? 25. Lucas 15, 25. Quantos filhos que eram? 2. O mais moço e o mais velho. Ele não tinha aparecido na história ainda, né? Agora ele aparece. 25. Porque, mesmo sendo o filho mais velho, ele também tem uma carne. A atitude do filho mais moço foi uma atitude da carne. Mesmo sendo mais velho, ele também tem uma carne. Olha lá. Lucas 15, 25. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou: o que era aquilo? O que está acontecendo aí? Terça-feira, festa, churrasco. Terça-feira, churrasco. Terça-feira é dia de trabalhar, meu churrasco é sábado, domingo. Terça-feira, churrasco, está acontecendo aí? Festa, música.
Todo mundo dançando, comendo, o que está acontecendo aí? 27. Aí ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo pela graça. Efésios 2:8. Vem para a igreja, eu quero te receber são e salvo pela graça. Vem para o ministério, você recebe, eu te recebo são e salvo pela graça. 28. Mas o filho mais velho, ele é mais velho, mas ele também tem uma carne, né? Verso 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Eu não vou entrar aí não, o que é isso? Nem me chamaram para essa festa aí? Calma, pessoal, você tem que entender as coisas, né? Não foi uma festa programada. Ó, vai ser sábado que vem, aliás, sábado que vem, tá? Amém? Não foi uma festa programada, tá entendendo? Todo mundo no dia a dia, de repente o filho voltou. Mata depressa o bezerro, traz o anel, traz a sandália, tá entendendo? Foi um negócio momentâneo, então não deu para avisar, chamar os vizinhos, não deu para chamar todo mundo. O filho mais velho estava trabalhando, não deu tempo. Aí, olha aqui, ó. Verso 28. Ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, instava com ele: entra, meu filho, por favor, entra, para com isso, o seu irmão voltou. Instar é isso aí, ó, instava, ficar insistindo para ele vir. 29, Lucas 15, 29. Mas ele respondeu ao seu pai, aí jogou na cara, a carne é brincadeira, né? É carne, né? Hã? É o mais velho, é mais experiente, você vê que não foi ele que deu a cabeçada, mas carne é carne, né? 29, olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Tá cheio de crente assim, né? Não falta nos cultos, tal, estou sempre na igreja certinho. O cara chegou agora, já está falando em línguas. Chegou agora, já está recebendo ministração e eu estou aqui há muito tempo. Isso é conversa do filho mais velho, hein? Hã? Deus está falando aí? Isso é pensamento de filho mais velho, hein? Ciúmes, hein? Para destruir a fortaleza do ciúme, está escrito que os últimos serão os primeiros. Então, filho mais velho, fica na sua aí, tá? Amém? Porque se estiver escrito, amém, receba a palavra. Não discuta, não fica querendo ensinar Deus o que ele tem que fazer. Mas ele chegou agora e eu estou aqui. Não fica dando ideia para Deus. Deus é soberano e faz o que ele quer fazer, da forma que ele quiser fazer. Eu posso ouvir um amém? Alô? Paulo, Jesus falou para Paulo: a minha graça te basta. Eu vejo aqui o pai falando assim: olha, você sendo meu filho já te basta. Aquele lá nem meu filho não é, ele só é peão aqui na fazenda. Quando eu morrer, você vai receber minha herança. Ele não recebe nada, ele só recebe o direito dele ali, 2 anos que trabalhou, acabou. A fazenda agora é sua se eu morrer, né? Ó, você sendo meu filho te basta. Quem recebe? 29, aí ele jogou na cara do pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Porra, jogou na cara mesmo, hein? Caramba, jogou na cara, hein, meu? 30, vindo porém, olha como que ele estava com a carne ativada. Vindo porém este teu filho, é irmão dele. Tá vendo como que é a carne? A carne é assim, ó. A carne é assim. Vindo este teu filho. Não era para ele falar assim: ô pai, graças a Deus que o mano voltou, o caçula. Não era para ele falar isso aí? Era ou não era? Pai, graças a Deus, oramos tanto por ele, né? O que faltava é quando um abençoado ou abençoada voltar para a igreja, alguém ficar com ciúme se veio abraçando, né? O pastor agora está abraçando lá, ó, e eu não fico abraçando, eu ia abraçar. Ô abençoado, você sempre esteve comigo. Olha aqui, olha aqui. Olha lá, ó. Olha lá. Verso 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo. Quem recebe essa palavra? Vocês sempre estão comigo aqui de quarta, de domingo. Quem recebe essa palavra? O que eu quero mesmo é que o filho perdido volte. É isso que eu quero nessa mensagem. Vocês sempre estão comigo. Dá lá o CD para o filho que está perdido. Aí fala para ele: o pastor não vai. Ele vai sim, ele está louco para te dar um abraço, ele quer te beijar, ele quer falar igual Deus na sua vida. Ele vai jogar na cara que eu saí, ninguém vai falar nada. Você
Você acha que ele vai falar isso aí? Vou falar, abençoado? Claro que não. Mas a pessoa cheia de fortaleza, né? Vou voltar lá com que cara? Ué, com a mesma. A cara é uma só para todos. Amém, abençoado? A cara é a mesma. Verso 31. Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Quem recebe? Terminei no 32. Mas era justo, filho, se você não entende isso, estou fazendo a pregação. Era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Volta para a igreja, abençoada. Vem, abençoada. Eu estou louquinho para falar glória a Deus pela sua vida. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.